Que bom ver você aqui na aula 1 de um projeto muito especial do Águias. Mas, antes de mais nada, deixa eu ser bem sincera contigo, essa conversa, esse conteúdo não promete atalhos. Até porque eu já vi muita gente entrar nesse mundo por causa da empolgação, pela promessa de liberdade, e no fim ela acaba desistindo. E é justamente para evitar isso que essa conversa existe. Porque aqui você não vai sair ganhando R$ 1.000 por dia. Mas você vai sair enxergando o gráfico de outra maneira. E para quem está perdido, ou até mesmo começando agora, isso já é metade do caminho. Eu comecei como a maioria começa. Me sentindo perdida, cheia de dúvida e consumindo um monte de coisa ao mesmo tempo. E para ser bem sincera, isso só me atrapalhou. E é exatamente por isso que hoje eu falo sobre leitura gráfica do jeito que eu gostaria que tivessem me ensinado, de forma didática, objetiva e sem nenhum rodeio. É essa leitura que nós vamos treinar juntos. Até porque, se você está aqui, é porque acredita que pode melhorar em alguma coisa. Pode ser o seu operacional, o seu emocional ou a sua gestão. Só que tem um detalhe: a sua evolução só vai acontecer se você estudar, questionar, revisar e operar com responsabilidade. E é pensando nisso que eu criei um material chamado O Essencial da Ação do Preço. Até porque esse conteúdo é uma porta de entrada. Mas antes eu tenho que te dar um aviso muito importante. Esse material, ele apresenta informações sobre o mercado financeiro com base em conceitos e práticas que existem há anos e estão disponíveis publicamente. O conteúdo tem caráter educativo e formativo, mas não constitui, em nenhuma hipótese, recomendação, indicação ou incentivo a qualquer tipo de investimento. A decisão de investir ou não é exclusivamente sua. Todas as informações aqui, elas devem ser interpretadas apenas como referência para estudo, sem gerar qualquer responsabilidade de quem compartilha o conteúdo. Dito isso, agora vamos ao que interessa? Vamos falar sobre a história da ação do preço? Que na prática é uma evolução do trabalho de Monehisa? Mas aí fica a pergunta também, né? Quem foi Monehisa? Ele foi um comerciante japonês do século XVII, que começou a observar o mercado de um jeito completamente diferente do que se fazia naquela época. Ele percebeu que o preço não era só número, e sim comportamento. Cada movimento revelava algo sobre quem estava por trás das operações. Inclusive, o e-book volume 1 conta essa história com mais calma. Quem foi Munehisa, como ele analisava o mercado e como a partir dessas observações surgiram as velas japonesas. E se você quiser aprofundar essa base, vale a pena adquirir o volume 1, porque além da história, ele apresenta toda a evolução dos padrões que nasceram desse estudo. É literalmente a jornada que deu origem a tudo que usamos hoje. Primeiro você entende o caminho dele, depois entende como isso se tornou a estrutura da leitura gráfica atual. Mas agora presta atenção aqui. Existe um ponto fundamental, porque a ação do preço não é sobre olhar uma vela isolada. É feita de sequência, de contexto, de padrão. É perceber como uma vela conversa com a outra e como o mercado reage a cada movimento. Munehisa entendeu isso muito rápido e percebeu que quando certos padrões apareciam, o preço tendia a responder de maneiras bem parecidas. E foi dessa leitura, dessa repetição, dessa observação que nasceu um método capaz de interpretar o mercado pelo próprio preço. E foi assim que ele conseguiu construir o seu legado. Agora vamos do legado à prática da ação, mas vamos do jeito certo, porque a primeira coisa que você precisa entender é como o mercado se movimenta. Tudo no preço gira em torno das tendências. São elas que mostram quando o mercado está subindo, quando ele está caindo ou quando ele está andando de lado. Só que não basta saber só a direção. Você também precisa entender em que escala essa tendência está acontecendo. E é dentro dessas escalas que o mercado passa por algumas fases. Fases que não aparecem sozinhas, porque elas só existem por causa da tendência. Ou seja, compreender a tendência não é apenas olhar se o preço sobe, desce ou lateraliza. É perceber como essas fases nascem e como elas se encaixam e como conseguem mudar o comportamento do preço ao longo do caminho. Como vimos, as tendências, elas são extremamente importantes. Então, nada mais justo do que a gente começar o conteúdo por elas, né? Por isso que eu deixei aqui 3 exemplos. Um exemplo ascendente, né? Eu tenho aqui uma tendência de alta. Aqui eu tenho um movimento lateral, ele está andando de ladinho. E no terceiro eu tenho um movimento descendente. Por quê? Porque está numa tendência baixista.
O primeiro exemplo que eu vou explicar é sobre uma tendência de alta. E o que significa uma tendência de alta? Significa que o mercado ele está subindo. Quem está assumindo o controle da situação são os compradores. Por isso que eles conseguem criar fundo acima de fundo. Ó. Repara aqui, ó, quantos fundos eu tenho. Um está acima do outro. Mas não é só isso. Eu também consigo formar topos acima de topo, ó, porque eu estou no movimento ascendente, eu estou numa tendência de alta. Então, aqui os compradores estão assumindo o controle da situação. Então, toda vez que você quiser identificar uma tendência de alta, você precisa analisar a formação de topos e fundos. Eles precisam estar respeitando esse ciclo. Topo acima de topo, fundo acima de fundo. E mesmo que tenha alguma vela contrária a esse movimento de alta, não tem problema, porque essas velas vermelhas que vão aparecer dentro dessa quantidade de velas verdes, dentro dessa tendência de alta, elas não serão suficientes para acabar com esse movimento. Por quê? Porque são pequenos respiros, pequenos descansos, pequenas correções. Ainda assim, o movimento altista está funcionando, os compradores estão comandando a situação. E geralmente, depois que acontece uma tendência de alta, nasce uma fase. E qual fase é essa? É a fase de acumulação. Inclusive, mais à frente eu vou ensinar isso. Eu só estou preparando você para o que virá, mas eu já toco nesse assunto. Em seguida, eu quero falar sobre a tendência lateral ou consolidação, né? E o que significa isso? Aqui é muito simples, aqui é muito fácil. Não há um lado que está dominando. Aqui o comprador não está dominando, por isso que não está subindo. Eu não tenho topo e fundo ascendente. E aqui também eu não consigo notar os vendedores assumindo o controle, porque eu não tenho topos e fundos descendentes. Aqui o gráfico está igual um caranguejinho. Ele está andando de lado, ele está lateralizado. E como que eu consigo identificar isso? Basicamente, o preço está dentro de um retângulo. Ele não consegue superar suas máximas e suas mínimas, ele não consegue fazer quebras de topo, quebras de fundo. Então, aqui o gráfico está de lado, significa que ele está lateral. E geralmente isso ocorre porque ele está numa fase de equilíbrio, de pausa. É como se ele estivesse respirando, tomando fôlego para decidir a sua próxima direção. Então, isso é o que caracteriza um gráfico lateral. É como se eu estivesse dentro de um retângulo, ninguém ganha e o negócio começa a andar de lado. Já quando eu estou em uma tendência de baixa, é o contrário da tendência de alta. Aqui eu tenho topo, 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 topo. E cada vez mais os topos estão caindo e os fundos estão caindo também. Eu tenho um movimento descendente, que significa a queda, né? Então aqui eu consigo notar nitidamente que os vendedores estão assumindo o controle da situação. Aqui eu não vejo uma alta, eu não vejo o comprador mandar aqui. Aqui também eu não estou vendo um equilíbrio. Aqui eu consigo notar uma direção. E qual é essa direção? É a direção baixista, é a tendência de baixa, é o movimento descendente. Então, toda vez que eu quiser identificar este movimento, eu também preciso me atentar à formação de topo e fundo, porque cada fundo precisará ser mais baixo do que o anterior. Cada topo precisa estar posicionado mais abaixo do que o anterior. Então, vocês analisarem as tendências são muito simples. São muito simples. Inclusive, a tendência de baixa, geralmente, ela pode entregar uma fase. E qual fase é essa? É a fase de distribuição, que logo vou explicar. Novamente, repito, só estou preparando você para o que virá. Mas ficou claro aqui o que é uma tendência de alta, uma tendência lateral e uma tendência baixista, né? Dito isso, eu vou seguir. Agora eu vou seguir com as escalas da tendência, né? Até porque elas podem aparecer em diferentes tamanhos dentro do mesmo gráfico. Esses tamanhos são chamados de escalas nano, micro e macro. E o mais importante, a escala não é definida pelo tempo gráfico, exemplo, M1, M5, M15 ou até mais, mas sim pela quantidade de velas que formam esse movimento. Em um mesmo gráfico, dá para ver tendências menores dentro de uma maior. Enquanto a macro pode estar em alta, a micro pode estar em queda e a nano pode estar lateral. Então eu vou explicar aqui para vocês como que é uma escala nano. Mas primeiramente, o que significa nano? Nano vem do pequeno, né? Então tem uma pequena quantidade de vela que pode variar entre 1, 10 até 15 velas, né? Então onde eu tenho uma tendência nano?
aqui dentro? Aqui, ó, nano de baixa, nano de alta, nano de baixa, nano de alta, nano de baixa, nano de alta, nano de baixa. Perceba que eu tenho aqui pequenas tendências, só que elas são curtas, né? Elas estão naquela métrica que eu falei, de 1, 10 até 15 velas. Tem umas aqui que tem até menos do que 10 velas, 15 velas. São tendências curtas, né? São tendências rápidas, mas não deixam de ser um direcional. Então, quando eu falo nano, eu estou falando uma quantidade pequena de vela, né? E para que serve a tendência nano? O que ela vai me ajudar? Ela vai me ajudar em operações rápidas, em decisões rápidas, mais próximas ao preço. Então, para quem opera, para quem analisa o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos, vai adorar essa visão nano. Ela é ótima para você tomar decisões mais rápida mesmo, como eu disse. Já quando eu falo sobre a escala micro, né, a tendência micro, eu estou falando de uma quantidade um pouquinho maior, que pode variar ali entre 10, 15, até 30 ou 45 velas. Eu já tenho uma quantidade maior, né? Só que ela é eu posso dizer que é uma escala neutra, sabe? Ela é boa para você aguardar, para tomar decisões. Ela também é boa para decisões mais rápidas. Eu diria mesmo que ela é dentre as três escalas que a gente tem, a nano, micro e macro, ela é a mais coringa, né? E micro significa uma quantidade média de velas, né? Porque micro vem do médio. Então, onde eu tenho aqui uma tendência micro? Aqui, ó, eu tenho uma escala micro aqui, ó, de alta. Eu tenho aqui, ó, outra tendência micro. Eu tenho aqui também, ó, uma tendência micro. Então, micro vem de uma quantidade média de velas. É ótima também para quem opera M1, M5, M15, enfim, eu digo que ela é uma escala neutra. Já quando eu estou falando sobre uma escala macro, é uma quantidade maior de velas, né? Que fique claro, vou repetir: nano significa pequeno, micro, médio e macro, grande. Então, só pela explicação você já entende a quantidade de velas, né? E a macro, ela tem uma métrica. Vamos colocar aí 45, 60 velas para mais. 100 velas, 200, 300, 400, é tudo macro. Passou de 45 minutos a 60 minutos, que no caso são 45 velas a 60 velas, é tudo macro. E onde eu tenho aqui uma tendência macro, onde eu consigo visualizar um movimento. Aqui, ó, eu tenho um movimento de alta que tem mais de 30 velas. Então, aqui eu tenho uma tendência macro de alta. A gente consegue ver um movimento mais longo, né? Eu espero que tenha ficado clara essa parte aqui, porque a gente saber distinguir os tamanhos é muito importante. Até porque, sabe para que a macro ela é boa? Ela é como se fosse um mapa. Ela é um mapa para a tendência para a escala micro, ela é um mapa para a escala nano, ela é um direcional, ela é um facilitador. Então é sempre bom estar de olho na macro. Para quem opera times mais longos ou para quem gosta de operações mais demoradas, a macro vai ser ótima para você. Mas eu digo que a macro, ela é mais uma bússola, sabe, do gráfico. E geralmente você vai se basear na escala nano e micro, mas isso fica a seu critério, isso fica a seu gosto. Eu espero que você tenha entendido esse detalhe. Por quê? Porque a gente tem que entender um detalhe muito importante. Por que as tendências aparecem? Entende? Eu já falei das tendências para você. Eu já falei da tendência de alta, lateral, a de baixa. Em seguida, eu puxei o assunto das escalas da tendência, que são os tamanhos dela, né? Falei da nano, da micro e da macro. Mas aí vem uma pergunta: por que essas tendências aparecem? O que realmente faz o preço mudar de direção ou até mesmo ganhar força? E é aí que entra as fases do mercado. Lembra que eu estava aquecendo esse assunto? Então, vou falar dele. Porque as fases do mercado mostram o ritmo, a intensidade de cada movimento e ajuda a entender o momento exato em que uma tendência nasce, perde a força e muda de direção. Por isso que você precisa entender sobre a tendência, a escala da tendência, e agora você vai ficar com o próximo passo, que são as fases do mercado.
Agora sim a gente vai falar das fases do mercado. Eu já tinha aquecido esse assunto, né? Lá na parte das tendências, mas agora realmente vamos entender a dinâmica. E vamos começar sobre a fase de acumulação, que nada mais é o momento em que os compradores começam a ganhar força. E o que que acontece? Primeiro a gente tem um movimento de baixa, né? Uma tendência baixista. Aí acontece a fase. Porque a fase não é a tendência. A fase é essa parte aqui que está andando de ladinho, entendeu? Então, onde mora a fase? Na lateralização. Só que antes precisa ter um movimento baixista, lateralizar, que daí é onde nasce a fase, para então os compradores irem ganhando força aos poucos, porque pensa que o movimento meio que está descansando. Aqui está no ping-pong, bate aqui e volta ali, bate aqui e volta ali. É nesse momento que está em pausa é que os compradores estão se posicionando. A demanda está ganhando espaço. E daí o que, que acontece quando os compradores ganham força? A demanda assume o controle? A tendência é que o movimento de alta aconteça após a fase. Então, geralmente, a gente terá esse comportamento aqui: uma tendência de baixa, uma lateralização, em seguida um movimento de alta, né? Só que a gente tem que se atentar a um detalhe: a acumulação ela não vai acontecer sempre no fundo. Ela pode surgir em qualquer ponto onde o mercado desacelera, como eu disse, andando de ladinho. Mas isso sempre vai representar uma pausa estratégica, quando os compradores começam a entrar e começam a se preparar para subir. Aquilo que vinha caindo não quer mais. Então até faz pequenos movimentos que alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Só que não quer cair. Aí o que que faz? Ganha força, se posiciona para poder romper. E romper para onde? Para cima. Então isso é o que caracteriza uma fase de acumulação. Em seguida, eu quero falar sobre a fase de distribuição, que nada mais é do que o contrário. A acumulação não vem de uma baixa, lateraliza, estoura para cima. A distribuição é o contrário. Vem de uma alta, né? Aonde que está a fase? Onde ela mora? Aqui, ó, onde está andando de ladinho. É a mesma coisa, só que ao contrário, vamos dizer assim. Então, lá lateraliza no fundo, aqui lateraliza no topo. Então, lateraliza e a tendência é que rompa para onde? Para baixo. Então, vamos pensar assim: o que que vai fazer eu decorar quando está acumulando e quando está distribuindo? Vamos lá, vou te ajudar nessa parte aqui. Quando está, vou voltar, tá? Quando está acumulando, deixa eu dar uma limpadinha aqui, que isso daqui está bem rasurado, né? Quando está acumulando, pensa que eu tenho uma matéria-prima, eu tenho um produto e o preço está baixo, o preço está bom. Por que o preço está bom? Porque o preço caiu. Tá vendo que o preço caiu? Então eu tenho ali a gasolina a R$ 5. Nossa, eu passei na frente do posto e falei: meu Deus, como a gasolina está barata, eu vou aproveitar. Então, se você vai aproveitar que o preço está baixo, que a gasolina está barata, o que que você vai fazer quando você comprar? Você vai acumular, não vai? O preço está barato porque caiu. Então, você vai fazer o quê? Comprar. Você está acumulando matéria-prima, você está acumulando gasolina. Aí depois você vai lá fazer um marketing para poder vender essa gasolina. Só que como que você vai conseguir vender? Você vai ter que subir o preço. Para quê? Para você conseguir vender mais caro do que você comprou. Você não pode comprar a gasolina a 5, acumular a gasolina a 5 e vender a 5. Você não pode pagar R$ 5 na gasolina e querer vender ela a R$ 4, a R$ 3. Você vai querer fazer o quê? Vai querer fazer o marketing, vai querer vender seu peixe, você vai querer subir o preço dessa gasolina, você vai querer vender ela mais cara. Só que para você vender ela mais cara, você precisa subir esse preço, ou seja, você tem que fazer uma alta. Então, se eu penso assim da acumulação, o que eu devo pensar da distribuição? Vamos continuar com a história da gasolina, porque eu acho que está fazendo sentido para você? Depois que eu já comprei a gasolina num preço muito bom, como eu tinha dito, eu comprei ela 5 aqui, né? Aí eu fiz o quê? Eu fiz um marketing. Eu fiz um marketing subir esse preço. Agora a gasolina está a R$ 15. Tá ótimo. Passei lá na frente do posto, não tá assim, mas também não tá muito baratinha, sabe? Só que tem gente que tá sem gasolina.
Tá sem gasolina. Então, o que eu posso fazer agora? É o meu momento de distribuir. Pensa lá que seu vizinho não aproveitou a hora que a gasolina estava barata. Ninguém aproveitou. O teu vizinho da frente, o teu vizinho do lado, não aproveitou a hora que estava barato. E o que vai acontecer agora? Quem tem a gasolina, quem tem a matéria-prima, vai começar a distribuir, vai começar a vender. Por quê? Porque está super valorizada. Quase ninguém tem, então todo mundo vai querer comprar. Então você consegue vender a gasolina a R$ 15. Se você vender a 13, se lá no posto tiver R$ 15, você pode vender para o seu vizinho a 13. Entendeu? Você já está ganhando, você já está distribuindo a gasolina, entendeu? E por que você está distribuindo, vendendo agora? Porque o preço subiu. Então você está negociando num bom preço. Então quando você começa a vender, até porque a gasolina estagnou. A gasolina está aqui, ó, R$ 15. Não consegue ir para 16, 17. Então se você vender a 13, tá ótimo. Você já está lucrando porque você pagou 5. Então você está distribuindo, você está vendendo, você está se desfazendo da gasolina, está vendendo para o seu vizinho. Então, entendeu aqui esse pequeno exemplo, como você vai diferenciar a acumulação da distribuição? A acumulação é quando eu estou adquirindo, adquirindo, adquirindo e depois eu tenho que subir o preço para poder valorizar e eu poder me desfazer. E a distribuição ao contrário. Depois que eu já acumulei, 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 e depois que o preço subiu, 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 eu começo a distribuir, eu começo a vender. Por isso que pode vir uma tendência de baixa. Ficou bacana aí essa explicação? Depois você me conta lá, tá? Me conta lá no grupo que eu vou perguntar sobre a historinha da gasolina. Agora, vamos falar sobre a fase de aceleração? Vamos falar da fase de aceleração? Por quê? Porque é o momento em que o preço ganha força, caminha mais rápido. Então, a aceleração ela precisa acontecer como? Basta vir um fluxo de vela gigante? 10 velas, 20 velas, 30 velas? Não. Porque como que você vai saber se está acelerando? Na hora que o preço está mexendo, você não sabe. Você tem que ter algum indício que está acelerando. Aí você fala assim, não, acelerou porque fez 10 velas. Tá, mas você está falando isso para mim depois que você viu essas 10 velas. E na hora que o preço estava se movimentando, como ele contou para você que estava acelerando? Se ele só fez um monte de vela igual. Ele tem que ter um padrãozinho, ele tem que ter um movimento. E qual é esse movimento? Pensa que você vai ter uma região de suporte ou uma região de resistência, né? Muito importante. Nesse desenho aqui, eu tenho uma região muito interessante de resistência. Mas esse desenho aqui poderia estar ao contrário. Poderia ser um suporte também, tanto faz, tá? Essa questão aqui da aceleração é neutra. Poderia subir ou poderia cair. Então, nesse caso, eu tenho uma resistência muito legal. E como eu sei que está acelerando? Aqui, ó, vem um movimento forte. Geralmente esse movimento forte não vai vir com vela titiquinha, bem magrinha, pequenininha. Vai vir com velas bonitas, normais, velas grandes, para demonstrar que o movimento tem força. Ele está convicto do que ele quer. Então o que vai acontecer? Vai vir essas velas mais bonitas e vai romper essa região. Só que basta romper? Não é o suficiente? Você fala assim, ah, deu um monte de vela da mesma cor, Taira. É, realmente acelerou. Isso caracteriza aceleração? Não. Sabe o que vai te ajudar a entender que está acelerando? A hora que retornar na região rompida e engatar novamente a aceleração. Engatar novamente o movimento. Aí sim, você sabe que o preço está acelerando e vai poder se aproveitar dessa situação. Mas fique atento, que a aceleração não é uma fase que dura muito, muito, muito tempo. Então você tem que ficar atento aos movimentos, tá? E outro detalhe, você tem que avaliar sempre os espaços entre um nível e o outro para essa aceleração não chegar num nível importante e começar a travar. Mas que fique bem claro, não adianta ver um sequencial e falar acelerou, acelerou, acelerou. Precisa romper a região importante, retornar. Esse retorno, inclusive, a gente vai falar sobre ele lá na frente. No caso, esse retorno aqui é um retorno que está testando uma compra, então é o throwback. Se tivesse ao contrário testando uma venda, seria um pullback. Mas nesse caso, o que está para cima. Então, há necessidade desse retorno, sabe? Desse reteste. E após esse reteste, retornar para a aceleração. Aí sim você está falando, realmente engatou a marcha aqui, trocou primeira, trocou segunda, agora sim eu posso desenvolver meu carro.
Então, que fique bem claro o que, que é essa questão da aceleração. E ao contrário da aceleração, eu tenho um movimento de desaceleração. Só que o que, que acontece no movimento de desaceleração? É um momento que o gráfico lateraliza. Ele não consegue nem para cima e nem para baixo, nem para cima e nem para baixo. Você não vê uma tendência bonita, você não vê estouro para nenhum lado. Você consegue ver topos e fundos. Ah, tá, então é uma lateralização? Digamos que sim, mas uma lateralização bem bagunçada. A desaceleração, ela forma um nível, basicamente, que precisa descansar. Mas é um descanso bagunçado, faz topo e fundo regular. Você não vê vários topos alinhados, vários fundos alinhados. Isso você vai ver na próxima fase. Mas nessa aqui não. Aqui você vê um topo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui. Até que vai decidir para onde quer ir. Até que daí vai falar assim, eu quero subir. Olha, eu quero descer. Então, a desaceleração, ela vem, nesse caso aqui, vem de uma tendência de alta, começa a perder força, e daí quando começa a perder força, vamos pensar aqui, vamos parar agora e pensar? Na aceleração, para mim entender que está acelerando, não tem que começar a aparecer velas bonitas, umas velas normaisinhas, umas médias e umas grandes? Na desaceleração, pode ter essas velas? Pode até ter, mas sabe quais velas vai aparecer com muita frequência? As velas titiquinhas, velas pequenininhas, velas magrinhas. Por quê? Porque está desacelerando, está perdendo a força. Então é normal que as velas diminuam o seu tamanho. Então essa fase aqui, ela não vai falar para você assim, ó, eu vinha de uma alta, fiz toda essa bagunça e agora eu vou estourar para baixo, vou estourar para cima. A desaceleração, o que que ela vai significar para você? Que vinha de uma alta, fez toda essa bagunça e ela pode voltar para alta. Ou então ela vem de uma baixa, faz toda uma bagunça com topos e fundos irregulares e volta para baixa. A desaceleração é só uma pausa, um descanso. Tipo, quero um copinho d'água, me dá 2 minutos que eu já vou voltar. É basicamente isso. Então, vem de uma alta, faz uma bagunça, poderia vir de uma baixa, fazer uma bagunça, e se vem de uma alta, pode estourar para uma alta novamente. Se vinha de uma baixa, pode bagunçar e estourar para uma baixa novamente. Então, a desaceleração, ela desacelera o movimento, bagunça e depois volta para aquele mesmo movimento. Eu espero que tenha ficado bem explicado essa diferença da aceleração, onde geralmente tem velas mais bonitas, onde precisa quebrar um topo, um fundo importante, retornar a esse topo e fundo importante, confirmar que realmente está acelerando e vai embora com velas bonitas, médias, grandes. E a desaceleração já é o contrário, vem de uma tendência, faz topos e fundos regulares, começa a diminuir o tamanho das velas, só que passa um tempinho, já volta para o movimento que estava. Ou seja, só deu uma descansada. Já a fase de equilíbrio, essa é interessante. Porque a fase de equilíbrio, ela também é uma lateralização. Também está andando de ladinho. Só que essa daqui é uma graça. Essa fase é uma graça. Por quê? Porque ela faz topos e fundos bem próximos. Inclusive, sabia que a escala nano aparece bastante aqui? Por quê? Porque é tudo pequenininho. Então, a fase de equilíbrio ela é muito interessante. E não é sempre, mas geralmente na fase de equilíbrio nasce consolidação. E deixa eu dar uma dica bem legal, mas bem legal mesmo. A acumulação é uma lateralização que acontece no fundo. A distribuição é uma lateralização que acontece no topo. A aceleração geralmente rompe uma lateralização. A desaceleração geralmente cria topos e fundos irregulares, mas também fica lateralizado. E a de equilíbrio? A de equilíbrio também é topos e fundos, é uma lateralização, só que mais próxima, né? Aí que tá, onde eu quero chegar? A questão é que a fase de equilíbrio, ela é uma fase coringa. Entendeu? Sabe por quê? Porque a fase de equilíbrio é uma lateralização. E ela não fala para você, quero subir, quero vender. Não, não vou estourar para alta, não vou estourar para baixo. É um equilíbrio, ela é coringa. Se ela subir tudo bem, se ela descer tudo bem. Ela não tem um dever, entende? Então ela é neutra, ela é coringa. É igual a tendência. Não tem a alta, a baixa e a lateral? A lateral é coringa. Ela é coringa, porque a alta sobe, a queda desce. E a lateral é coringa.
A escala da tendência não existe a nano, a micro e a macro? Quem que mora no meio? É a micro, uma coringa. Perceba que cada coisa tem o seu coringa, como se fosse um baralho. Existe um coringa, né? E a fase do mercado também possui um coringa. A gente tem 5 fases de mercado. E dentre essas 5, a que é coringa é a de equilíbrio. Sabe por quê? Porque a fase de equilíbrio pode morar dentro de uma fase de acumulação, porque a de equilíbrio é uma lateralização, então pode morar em qualquer outra fase, só que geralmente numa escala menor, mas pode morar. Eu espero que tenha ficado bem explicada essa parte da fase. Por quê? Porque a fase, ela é um mapa, ela é um ótimo detalhe, ela é um ótimo filtro para que você priorize algumas análises. Bem, eu sei que eu estou numa fase de acumulação, então por que não priorizar pequenas velas de descanso de compra, um fluxo para compra, porque eu sei que daqui a pouco o mercado tende a estourar para alta. Então, não é mais interessante eu priorizar comprar? Quando eu estou numa fase de distribuição, não é melhor priorizar a venda? Se eu estou numa fase de aceleração, não é interessante pegar pequenas correções, pequenos pullbacks ou throwbacks? Inclusive, eu vou chegar nesse assunto, tá? Não se assuste. Numa fase de desaceleração, não é bom me aproveitar de movimentos rápidos, curtos, nano? E numa fase de equilíbrio, não é interessante eu ver se ela está dentro de uma outra fase para que ela ganhe um peso, já que ela é um coringa e não demonstra uma direção? Então, eu espero que essa explicação da fase, junto com as escalas, junto com a da tendência, faça um combo muito legal para você e sirva como um mapa sobre as velas e que você consiga ter um bom direcional. E eu espero também que a explicação tenha sido muito boa, que você consiga entender de fato o que eu quis transmitir, mas ainda assim, se você não entendeu, aconselho que você reveja. E mesmo vendo novamente, ainda assim não entender, você sabe que você pode me procurar dentro do grupo e tirar suas dúvidas dentro do tópico da aula 1. Essa aula vai ficar disponível para quantas vezes você quiser assistir. Então, além da aula, você tem todo o suporte diretamente comigo para tirar todas as suas dúvidas. Depois que você assistir essa aula, eu vou pedir uma gentileza. Faça os exercícios que está dentro do tópico 1 e, em seguida, faça também a prova de múltipla escolha. E caso você queira adquirir o material, o e-book da tendência, da escala e das fases, você me procure que eu vou disponibilizar ele para você, né? Só que ele é diferente desse aqui. Esse aqui é o e-book de apresentação. Então, muita coisa eu falei, mas o e-book original vem com tudo escrito, você vai amar, tá muito didático, inclusive, acho que eu nem poderia estar falando isso, meu Deus do céu. Inclusive, ele é um ótimo material de apoio para você fazer o seu exercício, entregá-la no grupo e até mesmo para te ajudar a fazer a prova. Lembrando que só vai ganhar o certificado simbólico quem tirar nota boa nas provas. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que ajude muito nas suas análises, e eu te espero na próxima, tá? O conteúdo vai ser tão bom quanto esse. Abraço e até mais!